Bom, eu vou começar a gravar de qualquer jeito. Eu tô começando a ir atrás da minha cidadania italiana por parte de mãe. É o vô da minha mãe, meu bisavô. E eu quero fazer tudo sozinha porque eu fiz orçamento com assessoria e é tudo muito caro. Eles cobram em média de 2 a 3 mil euros, fora se tiver mais requerente, por exemplo, se eu quiser tirar para meu irmão ou para primos, eles cobram a mais. Então, eu vou fazer aos poucos e vou gravar todo o processo para depois compilar tudo. E eu vou mostrar o que eu já estou fazendo, o que eu já pesquisei, o que eu já entendi. E se eu estiver errada, eu vou ser corrigida por alguém em algum momento e eu volto a corrigir aqui no vídeo. Acho que eu vou começar o meu vídeo explicando o meu caso da cidadania, como que é a minha família, por que eu tenho direito da cidadania italiana, e talvez o vídeo só seja interessante para quem vai ter um caso parecido com o meu, que é um caso simples. Eu vou fazer pelo judicial contra filas, se eu não me engano esse é o nome. Então, eu não sou casada, eu não tenho filhos, não tem nenhum caso específico na minha linha. No máximo, uma alteração de nome que eu vou ter que fazer ainda, mas tirando essa retificação na certidão, não tem nada. Então, o meu caso é o seguinte: eu sou a Beatriz. Esse site que eu tô vendo esses dados se chama Family Search, eu vou colocar na descrição. O vídeo vai ficar muito longo se eu for explicar como ele funciona, mas talvez eu possa fazer outro mostrando. Mas basicamente é um site onde a gente consegue montar a nossa árvore genealógica. E nesse caso, todos esses dados não fui eu que peguei. Foram outras pessoas que cadastraram para mim. Alguns eu fui colocando, alguns o meu cunhado foi me ajudando. Mas alguns nomes outras pessoas já tinham cadastrado e eu não sei dizer o porquê. Foi alguém que conhecia minha família, foi alguém que também estava no processo e precisou cadastrar algum dado, foi alguém que tinha alguma certidão e foi cadastrando aqui, enfim. Se você estiver procurando a sua árvore e você der sorte, a sua árvore vai estar cadastrada também, como a minha estava. Mas, enfim, meu caso é o seguinte: todos os meus descendentes, aliás, todos os meus ascendentes, não sei, as pessoas que vieram antes de mim, 100% são da Itália. Então, o lado do meu pai, nesse filtrinho eu consigo colocar o local de nascimento dessas pessoas. Então, o que está em vermelho nasceu no Brasil e o que está em azul nasceu na Itália. Todos esses aqui nasceram na Itália. Então, eu sou descendente de italiano. Minha família toda veio da Itália. Esses aqui, esses dois aqui, esses quatro aqui, de todos os lados tem italiano. Eu tinha começado a estudar o meu caso por esse bisavô aqui por parte de pai, o Leonardo Ângelo. Uma prima do meu pai já tinha conseguido a cidadania e ela estava me ajudando. Só que eu encontrei um problema, que quando ela fez na Itália. Ela teve que retificar o nome dessa pessoa, do meu bisavô, porque quando ele veio para o Brasil, ele tirou o nome Leonardo. Então, em todos os documentos do Brasil, não tem o nome Leonardo. E a retificação nada mais nada menos que é colocar o nome Leonardo em todos os documentos que vieram depois dele. Por exemplo, o do meu avô, o documento do meu avô, o nome do pai dele estava Ângelo Sgavioli e deveria ser Leonardo Ângelo Sgavioli. O documento do meu bisavô, a prima do meu pai já tinha retificado, então eu não precisaria retificar. Mas eu teria que retificar o do meu avô e o do meu pai, porque na certidão do meu pai de nascimento consta o nome do avô dele que estava errado. Então eu teria que retificar nascimento e casamento. Não, casamento eu não tenho certeza, do meu avô e nascimento do meu pai. Já seriam, acho que 2 ou 3 documentos que eu teria que retificar. Outro problema é que esses documentos estavam no cartório da cidade do meu pai, que não é a mesma cidade que eu moro. E eu tava tendo muita dificuldade de entrar em contato com o pessoal de lá. Eles não respondem, eles não têm e-mail, eles não atendem telefone. E como eu não moro lá, tava muito difícil de entrar em contato com eles. E foi aí que eu decidi mudar para a linhagem da minha mãe. E agora eu estou fazendo todo o processo com base no documento do Pedro Venturini, que também mudou de nome. Os italianos vinham para o Brasil e trocavam o nome simplesmente para ferrar com a gente. O Pedro Venturini, o meu bisa, ele veio para o Brasil e trocou o nome para Amadeu, não sei.
Eu falei uma coisa errada. O meu bisavô, que eu tô fazendo todo o processo, chamava Amadio na Itália. Amadeu, Amadio, não sei. E quando ele veio para o Brasil, ele veio se chamando Pedro. Então todos os documentos têm que estar Amadio, seguindo o documento da Itália, que tá como Amadio. Na Itália ele chamava Amadio e no Brasil chamava Pedro. Pedro Venturi não existe na Itália. Eu mexendo a mão igual uma italiana, né? Mas Pedro Venturini só no Brasil. Na Itália, se eu levar os documentos com o nome Pedro Venturini, eles não vão saber quem é, porque na Itália só tem um Amadio. Então, é essa correção. Mas, nesse caso, eu tenho que trocar todos os documentos que vieram abaixo dele, nessa linha de Pedro, Wilson, Maria e eu. Tudo que tiver Pedro, eu tenho que trocar para Amadil. Não satisfeita, a minha tia também veio com o nome errado. Tia não, bisavó. Eu errei de novo. Então, o nome dela também eu tenho que trocar em todos os documentos. Por sorte, a minha tia, que é casada com o irmão da minha mãe, já tinha feito a cidadania dela. E ela usou a mesma linhagem. No caso, até o Wilson, né? E aqui seria pelo meu tio. Até o Wilson já está retificado. Então, eu tenho todas as certidões do meu avô Wilson retificadas. Então, eu sei exatamente o que eu vou precisar retificar. Que, no caso, é o Amadil e o Clélia é o nome com o sobrenome certo dela. Como o do meu avô já está retificado, eu tenho que retificar só os documentos da minha mãe. Então, isso já vai facilitar muito para mim. Os meus eu não preciso retificar porque em nenhuma certidão minha tem os dados dos meus bisavós. E no caso da minha mãe, só no de nascimento dela, porque no de casamento só tenho dos pais, não dos avós. Então, no de nascimento da minha mãe, eu vou ter que retificar o Pedro e a Clélia. E eu vou mostrar como que eu fiz essa retificação. Aliás, eu ainda não fiz, mas eu tô no processo. Mas foi assim que eu descobri. No caso, foi assim que eu descobri a minha linhagem, né? Foi com esse site. Como eu descobri que eles mudaram de nome, eu descobri porque a minha tia já tinha feito o processo. Então, como eu disse, eu já estava meio caminho andado. Ela já tinha descoberto isso. Eu nem imagino o rolo que deve ter sido para ela chegar nessa informação. E, além disso, ela já retificou os documentos do meu avô. Então, eu já estou 75% do caminho andado. Por isso que eu disse no começo do vídeo que o meu processo talvez seja um processo fácil. Porque eu sei que eu tenho que eu posso tirar a cidadania, porque minha prima já tirou, minha tia já tirou, pelo mesmo antenato. E eu também tenho metade do caminho retificado. Eu só vou ter que retificar um documento da minha mãe. Então, isso já é muito mais fácil. Para você descobrir se você precisa retificar ou não algum documento, tem empresas que fazem essa análise, mas eu não sei quanto cobram. E eu recomendo procurar algum parente que já tenha feito a cidadania para descobrir essa informação. Mas se você não tiver, se você não souber nada, você tem que começar pesquisando exatamente o documento do seu antenato, que a partir dele você vai saber exatamente o nome que ele tinha na Itália, e a partir dele você vai tirando as certidões aqui no Brasil e ver se os nomes estão batendo. Por exemplo, na Itália, o meu bisavô chamava Amadio, no documento dele tá Amadio, então deve ter sido assim que minha tia descobriu que o pai do meu avô não era Pedro, era Amadio, então ela foi lá e retificou os documentos do Wilson, que é meu avô, e trocou de Pedro para Amadil e de Clélia Juste para Clélia e o outro sobrenome dela. Então foi assim que ela deve ter descoberto a partir do documento do italiano. Como eu já tinha essas informações e ela já facilitou para mim, eu sei que o próximo passo que eu tenho que fazer agora é retificar o da minha mãe e assim todos os documentos vão estar certinho para eu começar a montar minha pasta. Aqui eu comecei no aplicativo Notion, não sei se vocês conhecem, mas é como se fosse um bloco de notas de funcionalidade, eu posso criar pastinhas, enfim. Criei um documentinho aqui no Notion chamado Cidadania Italiana e faz alguns dias, meses, semanas, não sei, que eu tô anotando algumas informações que eu acho em grupo do Face, grupo do WhatsApp sobre cidadania. Eu fui anotando dúvidas, fui anotando um passo a passo para eu ir seguindo. Então, o passo a passo que eu anotei é saber o número e a folha do cartório de todos os documentos para fazer o pedido. Então, eu já sabia de todos os documentos que eu precisava, que é o documento do italiano, o documento do filho dele, que é meu avô, então, bisavô italiano, o meu avô, que é brasileiro, a minha mãe, que é brasileira, e eu sou brasileira. Então, esse aqui é o meu bisavô. Aqui eu anotei a folha, a ordem, o livro,
sei lá, essas informações da certidão de casamento e óbito, mas eu ouvi dizer que o processo judicial, que é o meu caso, judicial contra filas, só é necessário o de nascimento do italiano. Então, provavelmente, eu não vou mexer com essas certidões, só com a certidão que vai vir da Itália. Então, essa que vai vir da Itália, eu não tenho as informações de certidão, que vai ser um documento diferente dos outros. A partir do meu avô, que é esse aqui, eu preciso da de nascimento e casamento dele. Pelo que eu escutei, a de óbito não é necessária. Então, eu consegui todas as informações de todos os livros, de todas as certidões. Isso foi a primeira coisa. Como que eu consegui? Mandando e-mail para os cartórios, ou algumas certidões eu já tinha xerox de outros familiares que já fizeram o processo. Então, isso já facilitou para mim. Eu vi a certidão xerocada, escaneada, que minha tia me mandou, e em cima da certidão tinha o número do livro de cada certidão. Então, eu já consegui pegar essas informações. Para que eu juntei essas informações antes de fazer qualquer coisa? Porque quando eu for pedir inteiro teor cada uma, é só eu falar, eu quero a certidão de inteiro teor, essa certidão aqui. Eu passo exatamente essas coordenadas e fica muito mais fácil para a pessoa só fazer, ao invés de eu ter que ficar falando, quero a certidão inteiro teor de tal pessoa que nasceu no dia tal, blá blá blá. Eu já passo as coordenadas, o cartório só faz para mim e tá tudo certo. Então, primeiro passo, saber o número e folha da certidão dos cartórios. Então, ligue em todos os cartórios e localiza tudo o que vocês precisam. Esse aqui foi o meu primeiro pedido para o cartório da minha cidade de Jaú. Eu liguei lá, eles me passaram um e-mail, porque por telefone eu não ia conseguir solicitar nada. Então, eu mandei um e-mail, falei que eu estava no processo para tirar a cidadania e pedi algumas informações, que é o número, a folha, a ordem, essas informações que tem nas certidões. Eu precisava desses dados da certidão de nascimento da minha mãe e a certidão de casamento dela. Antes de tudo, eu tinha que saber, né, onde que estavam essas certidões, e eu sei que ela nasceu e casou em Jaú, então eu sei que está no cartório aqui de Jaú. Eles me responderam pedindo para confirmar algumas coisas, eu confirmei, e eles se localizaram e me passaram os dados. Isso aqui eles fizeram de graça. Então, a primeira coisa que eu fiz foi localizar todas as certidões. Então, todas elas do meu processo, todas estão em Jaú, menos a do nascimento do meu avô. Então, eu localizei essas informações e salvei numa pastinha todos esses dados. Só para não ficar confuso, no e-mail eu só solicitei as informações das certidões da minha mãe, porque as do meu avô eu já tinha por conta que minha tia já tinha me mandado os xerox das certidões do meu avô. Então eu só precisava das coordenadas de nascimento e casamento da minha mãe, que eram os que faltavam para eu completar lá no meu documento, com todas as coordenadas no Notion. Aí eu respondi pedindo outras informações, eu queria saber como estava o nome do meu bisavô na certidão da minha mãe, e perguntei como que era o processo de retificação. Aí eles explicaram que todo o processo de retificação, bom, vocês podem ir pausando para ler, mas o e-mail foi esse. O preço para imprimir inteiro teor depois de retificar é esse, e para apostilar é esse. Outra observação aqui. Enquanto eu ia gravando, eu comecei a falar, e só para organizar aqui o vídeo. Primeiro, eu localizei as certidões, eu localizei as coordenadas delas, né, de todas as folha, livro, ordem, todos esses números, entrando em contato com o cartório. Depois de localizar, você tem que saber o que tem que ser retificado, ou seja, os nomes tem que estar batendo, tanto do seu trisavô, bisavô, vovô, tem que estar os nomes certinho, fazendo a linhagem certinho. Então eu tenho que provar que a Beatriz tem ligação com o Amadil, só que nos documentos aqui no Brasil eu só tenho ligação com o Pedro, então eu tenho que fazer essas mudanças. No meu caso, como eu já expliquei, eu já sabia que eu só tinha que alterar o da minha mãe. Então eu já entrei em contato com o cartório já perguntando sobre essa retificação da minha mãe.
E depois de retificar, a gente tem que emitir essas certidões em inteiro teor. Foi por isso que eu comecei a falar de inteiro teor apostilamento, mas inteiro teor é mais, ao invés de tirar aquela certidão básica, é uma certidão mais completa, falando quem que tá escrevendo, quem que tá provando que aquela pessoa nasceu em tal lugar, que aquela pessoa casou em tal lugar, então é a certidão que o consulado italiano ou a comune lá na Itália que vai fazer o processo aceita, tem que ser nessa versão mais completa. E o apostilamento é um carimbo que só vai falar assim, esse documento é válido na Itália. Eu entendi isso, né? Então, apostilamento, eu achava que era a apostilinha, sabe? Tipo, aquele espiralzinho. Antes de começar tudo, eu achava que era isso. E inteiro teor é a certidão completa. Então, eu falei isso no meio do vídeo do e-mail, mas só pra quem não tá entendendo nada, só pra entender. Mas, como eu já pesquisei antes, o apostilamento em Brasília é mais barato. Pelo que eu vi, esse valor de apostilamento é tabelado por estado. Então, em Brasília falam que é mais barato, se eu não me engano, Santa Catarina também, mas não tenho certeza. Então, eu já peguei contato do cartório de Brasília que faz, que é o JK, eu acho que é o que todo mundo faz, que ao invés de pagar 147 por documento, eu vou pagar 52, se eu não me engano. E isso agora em 2023. Aí o resto do documento. E eles me mandaram os modelinhos de requerimento da retificação. Então, é o documento que eu vou ter que assinar, mostrando quais são os erros nas certidões da minha mãe. No caso, no e-mail, eles falaram que precisa ser a minha mãe que tá pedindo, né? Então, ela que vai ter que colocar, eu vou colocar os dados dela, ela só vai assinar. E aí eu assinalo esse próprio registrado. Se eu fosse pedir, seria só em caso da minha mãe já ter morrido. Aí eu colocaria aqui que eu sou filha da pessoa que eu quero mudar a certidão. No caso, ela vai pedir para mudar a própria certidão dela. Então, esse é o modelinho que o cartório de João pediu. Eu já fiz algumas pesquisas, eu já descobri o nome do meu bisavô. Eu tenho uma tia que já fez a cidadania dela, já tirou para as minhas primas, então eu já tenho uma base de tudo. Mas agora é a primeira vez que eu tô pondo a mão na massa, que é a pasta de documentos. Então, eu ouvia muito as pessoas falarem montar a pasta de documentos para tirar a cidadania, e eu não sabia o que significava isso. Mas daí eu vi um outro vídeo aqui no YouTube que o cara montava uma pasta nesse objeto aqui, né? Nessa pasta de folhas transparentes, e eu acredito que seja isso mesmo. Então, eu já tô montando o meu gabaritinho de todos os documentos que eu vou ter que ir atrás. Eu vou cortar e colocar um em cada folha para eu conseguir me guiar. E aos poucos eu vou achando e tirando inteiro o teor e vou guardando nessa pasta para ir me organizando. Já cortei, agora eu vou colocar um em cada folha. A primeira folha vai ser o do meu bisavô, que é o documento mais importante, é o que vai dar seguimento a todos os outros, né? Ele é o primeiro, que é o italiano, é a pessoa que nasceu na Itália. Então, esse documento eu vou ter que encontrar lá na Itália e eu vou mostrar tudo que eu tô fazendo para conseguir, e quando eu conseguir eu também vou mostrar. Segunda coisa, tem gente que faz essa em primeiro, mas eu acho que tanto faz a ordem dessa primeira e segunda, que seria achar o extrato, reassunto, eu não sei pronunciar, mas enfim, é a certidão de nascimento do italiano. Eu peguei essa informação, que tem que ser esse nome de documento, já apostilada na Itália. Isso é importante. Não sei, mas falaram que tem que ser já apostilada. Provavelmente é para valer aqui no Brasil, não sei. Mas guardei essa informação e é assim que eu vou pedir. Peguei também essa informação, extrato, delato, natita, do antepassado, no caso do meu bisavô, que é o registro de nascimento original da Itália. Tem que ser do último ascendente ou ancestral que nasceu na Itália. No caso, é meu bisavô que nasceu na Itália. Bom, eu peguei um modelo na internet de um e-mail que eu posso usar para pedir o documento do italiano, né, que eu preciso.
Primeiro, como eu tinha os documentos da minha tia, eu já sabia qual comune que estava esse documento do meu bisavô, que é na comune de Foiano della Chiana. Não sei se é assim que fala. Então, eu entrei no site dessa comune e encontrei o e-mail deles. E usando o modelinho, eu troquei os nomes, né, do modelo, eu coloquei o nome do meu bisavô, aí aqui tem o assunto do e-mail, que é para pedir o extrato de nascita, né, que é o certidão de nascimento. Aí tem o textinho em italiano, que claro que não foi eu que escrevi, né, eu peguei do modelo, onde eu só fui trocando os nomes. Eu coloquei o meu nome, moro no Brasil, blá blá blá, sou descendente dessa pessoa que eu tô pedindo documento, e daí aqui eu faço o pedido para me enviarem o documento para o Brasil. Aí aqui eu coloco o nome dele, o ano que ele nasceu, de quem ele é filho. E aqui eu também coloquei em anexo no e-mail a minha certidão de nascimento, o meu passaporte e dois comprovantes, né, entre aspas, duas certidões do meu bisavô, que são os xerox da minha tia. Então, talvez ajude eles a encontrarem o documento lá. Tem esse documento aqui, que eu não sei se é um comprovante ou o documento que meu tio fez o pedido em 1990 e pouco, 1993, aqui. Talvez seja o documento que ele fez o pedido da certidão do italiano, quando ele fez a cidadania. E tem a certidão em si do meu bisavô. Que, como eu não posso usar essa, né, que eu preciso da original, eu tô mandando junto pra talvez ajudar nas buscas lá na comune. Essa certidão aqui de 93 e tem os dados do meu bisavô, o ano que ele nasceu, o nome dos pais. Ele nasceu em 1892, eu vou até corrigir aqui. Mas é isso, agora eu vou mandar esse e-mail no dia 21 de junho e vamos ver se eles vão responder, né? Eles podem demorar de 1 a 3 meses, mas eu vou esperar máximo 2 meses e se